Olá a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática da terceira série do ensino médio, onde a gente vai trabalhar hoje sobre estatística, especificamente sobre população e amostra, certo? Mas, antes de trabalharmos na aula propriamente dita, acompanhe comigo aqui um vídeo. Olá, hoje falaremos sobre as estatísticas. Começaremos através de uma investigação. Iremos coletar dados e também classificá-los. E aí então, iremos apresentá-los. E teremos uma condição bem melhor de tomarmos uma decisão. Veremos agora um exemplo onde utilizaremos as estatísticas. Há necessidade de construirmos um hospital na cidade. Qual a melhor localização? Essa localização deve ser estratégica, de maneira que possamos atender o máximo de pessoas possíveis. Mas podemos também termos várias unidades. Como chegaremos nessa decisão? De maneira mais inteligente, utilizaremos as estatísticas. Para tomarmos melhor a decisão, precisaremos de alguns dados estatísticos. Quais são eles? Primeiramente, o número de habitantes da nossa cidade. Entre eles, quantidade de homens, mulheres e crianças. E quais são os principais tipos de enfermidades? Oi, pessoal. Graças às estatísticas estou salvo. O hospital fica a 5 minutos aqui de casa. Eu prometo para vocês que assim que eu melhorar, estarei aí com vocês. Tchau, tchau. Ok, pessoal. Então você acompanhou aí no vídeo do professor Alexandre, tá? A importância da estatística dentro do nosso cotidiano, onde, nesse exemplo ele falou dos hospitais, a importância de você trabalhar essa estatística para a melhor localização de um hospital, de modo que atenda de modo efetivo mais pessoas, tá? Acompanhe aqui na tela comigo então, olha só. Nós temos aqui então que a estatística é o conjunto de métodos que tem como objetivo a coleta, o tratamento e a interpretação de dados. Ou seja, a estatística ela é importante justamente para que você possa tomar uma decisão da melhor maneira possível, tá bom? Voltando aqui para a tela então, olha só. Dentro da estatística ainda, você tem a população. O que é a população? É o conjunto de todos os elementos que podem oferecer informações relativas ao estudo efetuado. Isso é chamado então de universo estatístico ou população. Nós temos aqui então um exemplo, por exemplo, né, de um estádio de futebol, que está aqui do meu lado, tá? Então nós temos dentro do estádio de futebol uma certa população que é justamente os torcedores que estão assistindo um jogo de futebol naquele momento. Além disso, por favor, dentro desse estádio eu posso pegar uma quantidade específica de torcedores. Essa quantidade específica é chamada de amostra. Então repare que a amostra ela corresponde a um grupo representativo da população. Então a população é o geral. A amostra sempre será uma parte dessa população. Tá beleza? Voltando aqui para a tela então. Dentro ainda da estatística nós temos dados qualitativos e dados quantitativos. Perfeito? Esses dados são utilizados para o estudo estatístico que podem ser categorizados em quantitativos ou qualitativos. Os dados quantitativos, se a gente fala em quantitativo, já tem a ideia de quantidade, ou seja, os dados quantitativos são aqueles que só podem ser expressos na forma de números ou numerais.
E aí nós temos aí alguns exemplos de massa, né, a sua massa corpórea, que é quando você sobe na balança e aparece lá, sei lá, 60 quilos, 70 quilos e assim sucessivamente. Nós temos ainda a altura, que geralmente é medida por uma régua, por uma trena. Nós temos o tempo, que é o tempo, né, cronometrado, por exemplo, de um relógio, a idade de uma pessoa ou a quantidade de filhos de uma pessoa também. Além disso, além dos dados quantitativos, que, de novo, insisto, é sempre em relação à quantidade, nós temos também os dados qualitativos. E aí, qualitativo vem de qualidade, ou, na verdade, uma característica, tá? Esses dados qualitativos são aqueles que não precisam ser expressos na forma de números. Eles podem ser descritos como substantivos ou adjetivos. E aí nós temos os seguintes exemplos: cor dos olhos, se uma pessoa é fumante ou não, se uma pessoa é doente ou sadia, a cor da pele ou a escolaridade. Mas atenção, por mais que aqui no texto tenha dito que não precisa utilizar números para que a gente tenha um dado qualitativo, não quer dizer que não seja obrigatório também. Aliás, não quer dizer que não seja possível utilizar número. Por exemplo, vamos supor que você tem uma pesquisa onde você tem que avaliar um certo produto. E essa pesquisa, ela tem classificação 1 para ruim, 2 para bom e 3 para regular. E aí as pessoas, que vão colocar essas notas, esses números, eles são sempre em relação a essa classificação de ruim, bom ou ótimo. Não necessariamente esses números irão tratar de quantidade. Então, se esses números não tratam de quantidade, eles são em relação à classificação de um produto, então eles estão dentro aqui dos dados qualitativos. Perfeito? Vamos então aqui ao nosso primeiro exemplo. Acompanhe comigo na tela. Nós temos aí a seguinte situação problema. Para saber as intenções de um voto, de um certo Estado brasileiro, nas próximas eleições, uma empresa entrevistou 2.000 cidadãos representativos da população do Estado com mais de 18 anos. Indique a população e a amostra. Antes de nós resolvermos, vou te mostrar aqui um vídeo rapidamente. Acompanhe comigo. Para saber as intenções de voto de um certo estado brasileiro nas próximas eleições, uma empresa entrevistou 2.000 cidadãos representativos da população do estado com mais de 18 anos. Indique A. A população. B. A amostra. Então, olha só, pessoal, como nós vimos agora há pouco no texto que eu te mostrei, tá? A população é como se fosse a quantidade geral e a amostra é uma parte dessa população. Especificamente, aqui nesse exemplo, acompanhe comigo o texto, olha só aqui na tela. Nós temos aqui, então, o seguinte: para saber as intenções de voto de um certo Estado brasileiro, vamos marcar aqui, então, de um certo Estado brasileiro, nas próximas eleições, uma empresa entrevistou 2.000 cidadãos. Então, vou marcar bem aqui esses 2.000 cidadãos representativos, perfeito? Da população do Estado. Então, vamos lá. A questão quer saber, primeiramente, dentro desse exercício, dessa atividade, o que é a população? É justamente o Estado brasileiro, né? Então, vou colocar aqui o Estado brasileiro, tá? Que Estado é esse? Não sabemos, qualquer um dentro do nosso país, tá? E a amostra é justamente os 2.000 cidadãos. Porque pensa comigo, se estamos trabalhando com o Estado, não existe nenhum Estado que tenha uma população de 2.000 pessoas, né? Logicamente, os estados têm uma população muito maior do que 2.000. Então, dentro dessa população, eu estou pegando, ou a pesquisa
está sendo específica com apenas 2.000 cidadãos. Então, esses 2.000 são uma parte do todo, são a parte da população que poderia ser trabalhada, tá certo? No nosso próximo exercício temos o seguinte, acompanhe comigo. Para cada um dos seguintes caracteres, diga se eles são quantitativos ou qualitativos. Ou seja, a gente vai analisar agora cada um dos exemplos aqui, nós temos 4, tá? E verificar se esses exemplos, eles tratam de dados quantitativos ou de dados qualitativos. Vamos verificar então? Olha só. O primeiro é a idade. Como é que a gente representa uma idade? Ah, uma pessoa tem 17 anos, 35 anos, 20 anos. Ou seja, a idade é representada por número. Então, nós temos aqui um caractere ou um dado quantitativo, tá? Vamos colocar bem aqui. Quantitativo. Perfeito. O nosso próximo exemplo, nós temos aqui um local de nascimento. Esse local independe se estamos tratando de um país ou de uma cidade, tá certo? Mas o local de nascimento, ele não é específico com números, tá bom? É o local, é a cidade ou estado, ou país até. Então aqui é um dado qualitativo, tá? Não se esqueçam também que, independente de onde uma pessoa tenha nascido, isso não a torna melhor do que outra, tá? Ok. Distância de casa à escola. Bem, a distância ela é calculada com números, tá certo? Até porque essa distância ela pode ser calculada em metros ou até mesmo em quilômetros, tá? Dependendo da distância que você vai percorrer da sua casa até a escola. Se estamos trabalhando com metros e ou quilômetros, estamos trabalhando com números. E se estamos trabalhando com números, então esse dado é quantitativo. Vamos aqui para a tela então. Então aqui na letra C nós temos um dado quantitativo, tá? Então, vou colocar bem aqui. E na letra D, nós temos aí a cor do cabelo. Reparem que nós estamos tratando da cor do cabelo, não da quantidade de fios de cabelo, tá certo? Então, se estamos tratando da cor do cabelo, nós estamos tratando de um dado qualitativo, certo? Então, vou colocar aqui do lado, nós temos aqui um dado qualitativo. Tá? E, de novo, insisto, como eu falei na letra B, a cor do cabelo também não torna uma pessoa melhor do que a outra só por causa desse detalhe, tá? Então, a gente verifica aqui o seguinte, que um dado sempre será quantitativo quando ele for representado por números, por uma quantidade. E um dado será qualitativo quando for representado por uma característica, por um adjetivo, por um substantivo. Eita, engatou. Por um adjetivo ou por um substantivo. E até mesmo também por um número, quando esse número for direcionado justamente a um adjetivo, tá? Então não se esqueçam disso, pois é muito importante dentro da estatística, tá certo? Primeiro então, população trata do todo, a amostra é uma parte dessa população. Quando você quiser analisar um dado quantitativo, esse dado especificamente tratará de números. Quando você quiser tratar de um dado qualitativo, esse dado tratará de uma qualidade, um substantivo ou um adjetivo. Perfeito, pessoal? Espero então que vocês tenham compreendido, tá? Vamos chamar aqui agora a nossa DLI. Ok, na nossa DLI nós temos aqui então a primeira questão que diz o seguinte. Relativamente aos habitantes de uma comunidade do interior do Amazonas, considere as seguintes variáveis estatísticas: sexo, profissão, número de anos de estudo,
tempo que passa a ver televisão e o número de pessoas da família. E aí, em relação a esses 5 exemplos, né, ou a essas 5 alternativas, você tem que dizer justamente em cada uma delas se elas se classificam dentro de dados quantitativos ou dados qualitativos. Perfeito? Mas atenção que não é somente essa questão. Nós temos ainda a questão 2, que diz o seguinte: pretende-se fazer um estudo sobre o número de irmãos dos alunos do 3º ano de uma escola do Centro de Mídias. Para isso, foram entrevistados 6 alunos. Sendo assim, responda: qual é a população em estudo? E letra B, qual é a amostra? Tá bom, gente? Então, dentro do que você aprendeu aqui na aula, responda aí as questões. Eu vou acompanhar aqui no chat e daqui a pouco a gente retorna para conversarmos sobre elas.
Ok, pessoal? Então estamos aqui de volta para verificarmos a resolução da DLI, tá? Eu gostei muito da participação de vocês, tá certo? Eu vi aqui que nós temos alguns alunos respondendo corretamente, outros não, mas isso aqui eu vou corrigir já já, tá certo? Vamos verificar aqui então algumas respostas. Acompanhe comigo então. Nós temos aqui o seguinte, olha lá. Cadê a diretora? Então, olha só, nós temos aqui a Glória Maria, né, importante, né, nossa aula está chegando lá no Rio de Janeiro, que respondeu aqui, da primeira questão, a letra A, qualitativo, letra B, qualitativo, letra C, quantitativo, D, quantitativo e E, quantitativo. Beleza. Mais uma participação, nós temos aqui também o João Vitor, que respondeu a mesma coisa que a Glória Maria, legal. E temos também da segunda questão, acompanhe lá, nós temos aqui a Letícia, acho que é Letícia Guerra, né, pela complementação do nome. Ela disse que na letra A da segunda questão são todos os alunos do terceiro ano e a letra B são 6 alunos. Outra participação, nós temos também a Ana Vitória, que disse que na segunda questão, a letra A população é a escola do centro de mídias e a amostra são os 6 alunos. E também nós temos uma outra participação que é do Augusto Nascimento, creio eu, né? Que disse também que na letra A da segunda questão, a resposta são os alunos do terceiro ano da Escola de Centro de Mídias e a letra B são os 6 alunos. Bem, pessoal, mediante essas participações, logicamente, tivemos muito mais, né? E mediante essas participações, vamos verificar então agora aqui a correção das questões. Acompanhe na tela comigo. Nós temos aí então, primeiramente, certo? Na questão 1, que analisar cada um dos 5 exemplos e verificar se tratam de dados quantitativos ou de dados qualitativos. O sexo da pessoa. Bem, nós temos uma classificação entre sexo masculino ou feminino. Aqui não trata de números, né? Então nós temos aqui qualitativo, certo? A profissão também, a classificação dela não necessita diretamente de números. Então, nós temos aqui um dado qualitativo. Perfeito? Número de anos de estudo, ou seja, quanto tempo a pessoa está na escola, numa faculdade, estudando para um concurso público, enfim. E aí, como é número, aqui já entregou a resposta, né? Se é número, então estamos tratando de um dado quantitativo. Perfeito? Na letra D, o tempo que uma pessoa passa vendo televisão. Opa! Aqui está tratando de tempo. Esse tempo, no caso, não é se está nublado ou se está sol, tá? O tempo aqui é a quantidade de tempo que você passa em frente à televisão. Ou seja, se é dado em minutos ou em horas. E aí esse tempo trata de números, sendo assim, então, é um dado quantitativo. E, por último, o número de pessoas de uma família. E aí, de novo, olha lá que dentro da questão nós já temos a resposta. Se fala de números, então aqui é um dado quantitativo também. Tá? Então, nós vimos aí que os nossos alunos acertaram essa questão. Perfeito. Próxima questão, temos o seguinte. Pretende-se fazer um estudo sobre o número de irmãos dos alunos do terceiro ano de uma escola do centro de mídias. Para isso, entrevistaram 6 alunos. Responda, letra A. Qual é a população? Gente, como eu lhes falei durante a aula, né, na nossa parte teórica, a população sempre é o todo. Que todo seria esse? Bem, estamos tratando aqui
do terceiro ano de uma escola do Centro de Mídias, tá? Então, essa é a resposta da letra A. Então, vou colocar aqui, vamos voltar aqui para a caneta, foi um pequeno erro. Então, nós temos aqui o terceiro ano de uma escola do SEMEAN, certo? E a amostra, no caso aí, é uma quantidade de alunos dentro dessa população. E aí, nesse caso, nós vimos que essa quantidade, ou essa amostra, é em relação aos 6 alunos, beleza? Então, nós temos aqui, na letra B, a amostra são os 6 alunos que foram entrevistados, tá? Então, legal também a participação dos alunos que também acertaram aqui a nossa segunda questão. Então, pessoal, isso aqui que a gente viu aqui na aula, né, esse assunto, é o básico para a estatística. É você saber o que é população, o que é amostra, quais são os dados quantitativos e qualitativos, pois um estudo pode ser direcionado justamente para esses dados, tá certo? Então, agradeço aqui a participação de todos, tá bom? Foi muito legal aqui a participação de vocês dentro da aula e a gente se encontra em breve. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Olá, alunos, olá, professores, sejam todos bem-vindos ao universo da Química do terceiro ano. Eu sou a professora Darlinda Monteiro, eu ministro aulas de Química, junto com as professoras Yara Graça e Cristiane Marques, que elas já vieram aqui, dar aula para vocês. E hoje elas estão aí de plantão no aplicativo Aula em Casa para sanar possíveis dúvidas sobre nossa aula de hoje. E a aula de hoje será sobre hidrocarbonetos, alcanos, alcenos e alcinos. Então a gente vai agora saber o que é um hidrocarboneto. Vamos lá? Então nós temos aí várias informações, o que é um hidrocarboneto. Então, hidrocarbonetos são moléculas que contêm apenas carbono e hidrogênio, tá bom? Essa palavra é importante, apenas carbono e hidrogênio. Professora Darlinda, eu tenho uma cadeia carbônica que tem oxigênio. É um hidrocarboneto? Não. Só pode ser hidrocarboneto se na cadeia carbônica existir apenas carbono e hidrogênio, tá bom? Observem, tá, que essas cadeias carbônicas, elas são constituídas de um esqueleto que tem carbono, no qual vão existir átomos de hidrogênio que vão se ligar a esse átomo de carbono. O petróleo, ele é uma fonte de hidrocarboneto, vocês sabiam? O petróleo, quando ele é extraído do solo ou do mar, ele praticamente não tem uma utilidade. Mas quando ele sofre processos físicos, no qual são obtidos alguns produtos para o nosso cotidiano, aí ele vai ter uma utilidade, que vai desde o gás de cozinha até o plástico. Aqui nós temos um desenho, e esse desenho ele nos mostra os produtos que são obtidos através do petróleo por uma técnica chamada de destilação fracionada. Então, com essa técnica, a gente pode obter o diesel, o querosene,
a gasolina, óleos lubrificantes. Tá bom, gente? E todos esses produtos obtidos do petróleo contêm hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são classificados em supergrupos. São os alcanos, os alcenos, os alcinos, alcadienos, ciclocanos, ciclocenos e moléculas aromáticas. Olha que família grande dos hidrocarbonetos. É muito composto orgânico. Hoje vamos estudar apenas os alcanos, os alcenos e os alcinos. O que eu quero com isso? Eu quero que vocês pelo menos saiam hoje da aula sabendo identificar um alcano, um alceno e um alcino. Tudo bem? Então eu conto com vocês aí, prestando atenção na aula. Alcanos. Quando eu sei que é um alcano? Aqui tem muitas informações importantes, né? Mas eu já vou resumir duas coisas, olha que legal. Para ser alcano, a cadeia carbônica tem que ser um hidrocarboneto. Então, toda vez que eu falo de hidrocarboneto, é uma cadeia carbônica que tem carbono e hidrogênio. E eu olhar para a cadeia carbônica, eu tenho que identificar, sabe o quê? Ligação simples. Toda vez que uma cadeia carbônica só tem ligações simples, eu classifico essa cadeia carbônica como sendo um alcano. Olha aí, já dei as dicas para vocês. Mas vamos ler aqui o conceito. Os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples. E eles devem ser de cadeias abertas, o alcano não pode ser de cadeia fechada, ele tem que ser de cadeia aberta. Quando uma cadeia carbônica, ela só tem ligações simples, essa cadeia ela é chamada de cadeia saturada, tá bom? Por isso está aparecendo essa palavrinha aqui, saturada e acíclico. Acíclicos quer dizer que os alcanos, eles devem ser de cadeia abertas e não podem formar ciclo, tá? Ciclos. Isso quer dizer aciclo sem formação de ciclos. Os hidrocarbonetos, né? Esses compostos, eles são chamados de hidrocarbonetos parafínicos ou parafinas. É um novo nome, né, que se dá aos alcanos, tá? Eles são combustíveis, eles são responsáveis para formar o petróleo e o gás natural e eles estão presentes, né, como eu já disse para vocês, no gás de cozinha e na gasolina, ok? E aqui nós temos algumas características desses alcanos, são incolores, são pouco reativos, o cheiro de petróleo, cheiro forte, insolúveis em água. O que quer dizer isso, insolúveis em água? Eles não se misturam com a água, mas em compensação eles são solúveis, que se misturam em solventes orgânicos. Exemplos de solventes orgânicos, o éter, o álcool e o benzeno. Seus pontos de fusão e ebulição e a sua densidade, eles vão aumentar com a sua massa molecular, ok? E aqui eu tenho um exemplo de um alcano bem simples, tá? Ele tem essa fórmula molecular aqui, ele é formado por um carbono e 4 hidrogênio. Esse alcano, ele é o menor, né? E o mais simples, ele é usado como fonte de energia e ele é obtido a partir da decomposição da matéria orgânica. Observem aqui que ele é apenas formado por ligações simples, né? Outros exemplos, o etano também é um combustível, tá? O etano, a sua inalação, ele pode causar perda de consciência, tá? É um gás perigoso. E o propano, ele é também um combustível e ele está presente, sabe aonde? No gás de cozinha, o propano, ok? E aqui, gente, eu tenho um alcano muito importante, que é a gasolina, né?
A gasolina, ela é uma mistura de vários alcanos que possui de 5 a 12 átomos de carbono e tem ponto de ebulição de entre 30 a 225 graus Celsius. Agora vamos conhecer os alcenos. Os alcenos também são hidrocarbonetos, tá? De cadeia carbônica acíclica e alifática. O que quer dizer isso? Eles só podem ser de cadeias abertas, né? A cíclica, que não forma ciclo, ok? Tá bom? Esse significado aí. Insaturados, gente, sabe por que essa cadeia é insaturada? Porque ela vai ter uma única dupla ligação, ok? Então, quando é que é alceno? Quando é que eu sei que uma cadeia carbônica é um alceno? Quando ela é um hidrocarboneto e quando ela tem uma única dupla ligação. Essa palavra homogênea aqui significa dizer que na cadeia carbônica não pode existir um átomo que não seja nem carbono e hidrogênio. Se eu tiver um oxigênio, ele não é um alceno, tudo bem? Opa, não é uma cadeia homogênea, a presença de oxigênio. Quando tem um elemento diferente do carbono e do hidrogênio, a minha cadeia ela é heterogênea. Por isso que está aqui, ela tem que ser homogênea, ela só tem que ser formada por carbonos e hidrogênio e precisa ter o que, gente? Uma dupla ligação. Ó, uma, não pode ser duas, porque se tiver duas já é uma outra classificação, ok? Aqui nós temos exemplos, né? Ó, nós temos aqui, o nome desse composto aqui é o buteno, ok? Ele é formado por 4 átomos de carbonos, 3, 6 e 8 átomos de hidrogênio. Isso aí é a fórmula molecular e o que nós estamos vendo aqui é a fórmula estrutural. Um outro exemplo de um eteno, de um alceno, desculpa, é o eteno. Já coloquei o nome, né, gente? Então, ele tem aqui, ó, 2 átomos de carbonos e 4 hidrogênios. Aqui é a sua fórmula molecular. Olha aqui a presença da dupla ligação, né? Isso que define que uma cadeia carbônica, ela é um alceno. Onde estão esses alcenos, professora, né? Está na borracha sintética, está presente nos corantes, nos tecidos sintéticos e até em explosivos. Já o eteno, que a gente acabou de ver a sua forma estrutural, ele é utilizado como um anestésico e também para o amadurecimento forçado de frutas verdes, tá? Além disso, o eteno ele é utilizado em síntese de reações orgânicas para preparar o poliestileno, que é um plástico, viu, gente? Ele é um plástico muito importante para a indústria. Sabe por quê? Porque é a partir desse composto orgânico que a gente vai obter os sacos, as garrafas plásticas e até brinquedos, né, feitos de plástico, ok? Agora a gente vai para a próxima classificação, que são os alcinos. Para ser alcino, ele precisa ser um hidrocarboneto e ele precisa conter na sua cadeia carbônica uma ligação tripla, tá? E toda cadeia carbônica que tem uma dupla ou uma tripla ligação,
são chamados de insaturados, ok, gente? E os alcinos, eles têm algumas características próprias. Eles são apolares, têm uma alta estabilidade, que tem a ver com a sua tripla ligação, e tem uma alta reatividade, ok? A próxima cartela é uma aplicação. Então, a gente aprendeu alguns conhecimentos, né? Principalmente identificar um alcano, um alceno e um alcino, correto? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, tá bom? Então, eu vou chamar aqui, ó, composto 1, ou cadeia carbônica 1, cadeia carbônica 2 e cadeia carbônica 3. Você aí do seu cantinho, né, da sua casa, você pode também participar colocando aí a sua resposta, né? O que você acha que a primeira cadeia carbônica é? É um alcano, é um alceno ou um alcino? Primeira coisa, a gente tem que identificar as ligações, hein? Olha aqui, gente, eu tenho uma ligação dupla, então essa cadeia carbônica é um alceno. Cadeia 2, olha aqui, tem uma tripla ligação. Isso aí identifica quem, gente? Um alcino. E a terceira cadeia carbônica só é formada por ligações simples, então é um alcano. Então, eu finalizo esse primeiro momento, né? Agora a gente vai para o segundo momento, que é a dinâmica local interativa. Então, são duas questões, vocês vão marcar essas questões, né? Lógico, a alternativa correta. E aí, vocês vão colocar as respostas no chat público, do lado o seu nome, e eu conto com a participação de todos vocês. E daqui a pouco eu retorno para corrigir, ok?
Olá novamente. Então, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos vocês, tá bom? Então, a gente vai agora chamar aí um aluno, né? Vamos ver o que ele... a escola Ana, acho que Nayara, ela é da Escola Estadual Ângelo Ramazotti, e ela colocou, acho que na primeira questão, né, a letra E. Obrigada, Nayara, pela sua participação. Eu acho que é a Charlie. Não sei se eu falei correta a pronúncia. Charlisson, eu acho. É a questão 1, ele disse que é a letra E. Yasmin, ela disse que a primeira questão ela é a letra E. É do Maria Isabel Desterro e Silva, né? Olha, ela é de Iranduba. Seja bem-vinda, viu? Obdias, a questão é a questão 1, ele diz que é a letra E. Nós temos a Isabela, ela diz que a primeira questão, eu não estou conseguindo enxergar aqui direitinho, questão A, tá, é a letra A, não é isso, gente? Confere aí, a letra A é a letra E. Ah, tá, desculpa, é porque a luz está dando na lente do meu óculos, gente. Aí nós temos aí a Tainá, e ela disse que a primeira questão, a letra E. Bacana, Tainá. Vamos lá. Geiciane, né? A primeira questão, professora, a letra E. Ok, Geiciane, obrigada. E nós temos aqui acho que é Tálito, é da escola Vicente Teles de Souza, legal. A questão 1 é a alternativa E, né? Bacana, tá? E o João Vitor, professora, a questão número 1 é a letra E, e ele é do 7, Tarsila Prado, de Humaitá. Olha, ele está muito longe da gente. Legal, viu, João Vitor? Muito bacana. E Yasmin Silva, eu acho que eu já conversei com a Yasmin Silva quando eu estava de plantão. É a segunda, né? É a letra B. Vamos lá. Tainara, né? Tainara. Segunda questão, professora, a letra B. Bacana. Geiciane, a segunda questão é a letra A, e ela também é de Humaitá, do certo. Olha que legal. Coloca o nome da professora de vocês aí que está acompanhando vocês, né? Da professora de Química. Vocês sabiam que alguns professores de vocês de Química são meus colegas também, tá? Quero mandar aí um alô para meus colegas de Química, os professores. Etienne, eu acho, né? Etienne, não sei, desculpa se eu não falei corretamente. A segunda questão é a letra B, e a escola é Antônio Encarnação Filho. Vamos para a próxima, ainda dá tempo ainda, não dá mais tempo da gente chamar mais um aluno, mas eu agradeço a participação de todos. Questão 1, olha aí, gente, a resposta, letra E. Então, se você acertou, ó, um joinha, coloca aí um joinha. Pode botar um joinha aí, já estamos finalizando nossa aula. Põe um joinha. Vamos para a questão número 2. Dá para colocar o gabarito da questão número 1? Vamos colocar lá, vamos voltar. Isso, tá bom. Então, a resposta é letra E, né? Alifáticos insaturados com tripla ligação. Os alcinos apresentam cadeia insaturada por causa da ligação tripla. Tá bom, gente? Por isso que é a letra E, né? Tem a ligação tripla,
E toda a cadeia que tem uma ligação tripla, ela é chamada de cadeia insaturada, ok? Vamos para a segunda. O gás liquefeito de petróleo, GLP, que é o gás de cozinha, né? É uma mistura de propano, butano. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos alcanos. Olha aí. Então, se você acertou, você vai colocar um joinha, né? Um dedinho assim, né? Um joinha. E, gente, poxa, vamos finalizar nossa aula de hoje. Acompanhe as nossas aulas de química, tá? Da próxima aula eu não sei quem vai vir, se é a professora Yara, se é a professora Cristiane ou eu não sei. Mas acompanhe nossas aulas porque é sempre um prazer a gente transmitir um pouco desse conhecimento que nós temos na química, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima vez. Tchau!